1 Samuel, capítulo 15. Eu vou fazer uma leitura um pouco salteado, de acordo que eu for lendo os versículos, porque, irmãos, mas nós vamos fazer a leitura um pouco salteado para nós ganhar tempo, amém? 1 Samuel, capítulo 15, vamos começar aqui no primeiro versículo, depois, conforme eu for lendo, eu vou dizendo para os irmãos o versículo, tá bom? 1 Samuel 15, 1 Samuel capítulo 15, amém? Versículo 1 diz assim, olha: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 4: Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Versículo 9: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 11: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um momento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que barulho, pois, de ovelhas é estes nos meus ouvidos, dos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou.
e trouxe a Agag, rei de Ameleque, e os amalequitas, os destruiu totalmente. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Até aí, irmãos. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Eu quero aqui, a leitura, como eu disse, um pouco extensa, mas eu quero aqui trazer para os irmãos esta palavra de Deus. Eu quero resumir ela o máximo que eu puder, de maneira que os irmãos compreendam essa palavra e que ela venha falar ao meu e ao teu coração. Amém, irmãos? Essa palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 15, onde nós lemos aqui, foi um momento que Samuel, ele, usado por Deus, o Senhor enviou ele até Saul, para que Saul fosse ali ungido rei de Israel, ungido rei daquele povo. E ele foi ungido, assim aconteceu, assim Samuel fez na vida de Saul. E aí então, o Senhor, usando a Samuel, disse para ele: olha, você vai até os amalequitas, vai até aquele povo, e a palavra de Deus para você é que destrua aquele povo totalmente. Destrua aquela nação, os inimigos de Deus. Então, olha, Saul, Deus vai te usar. Deus vai preparar o exército. Deus vai preparar tudo. E a palavra de Deus para você é essa: se dirige até os amalequitas e destrói. O versículo 3 fala aqui, ó, destrói totalmente tudo que tiver naquele lugar. Não poupes nada. Tudo. Os animais, mulheres, meninos, crianças de peito, os bois, as ovelhas, tudo que vocês encontrar pela frente naquele lugar, seja destruído. Não poupe nada, não poupe ninguém. Foi essa a palavra de Deus, através de Samuel, para que Saul fizesse. Mas a gente vê aqui, irmãos, resumindo esse texto, a gente olhando para essa palavra, a gente vê que não foi exatamente isso que aconteceu. A gente vê que não foi exatamente isso que foi executado da parte de Saul para com Deus. A Bíblia diz no versículo 9 que Saul, ele poupou Agag, o rei dos amalequitas. Ele não matou ele poupou a vida dele. A Bíblia diz que de tudo que tinha lá, além deles poupar a vida deste rei, eles levaram consigo os despojos, tudo que tinha de bom, as ovelhas, as vacas gordas, bonitas. Eles falaram: ah não, esse nós não vamos matar não, nós vamos levar para oferecer em sacrifício, em oferta ao nosso Deus, né? A Bíblia diz aqui, olha, que Saul, no versículo 9, ele poupou Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais, ele poupou também. E assim ele e aquele povo que estava com ele, aquele exército, aquelas pessoas, levaram de volta para com eles. Então aqui eles desobedeceram a palavra de Deus. Eles desobedeceram a palavra do Senhor, a ponto então de que Deus manda Samuel até Saul de novo, dizer para ele: olha, você desobedeceu a voz do Senhor, você não fez com que aquilo que Deus tinha pedido para que você fizesse, Saul. Não era para trazer ninguém, não era para poupar ninguém, porém você trouxe o rei
Você trouxe ovelhas. E ele quis dar uma de desentendido, mas Samuel disse: não, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo de bois, de ovelhas, nos meus ouvidos? E Saul, nesse exato momento, ele quis se justificar, ele quis dizer: não foi os homens que estavam comigo que trouxe, meu Senhor, para que fosse oferecido em oferta para o teu Deus, o nosso Deus. Mas não era, amados irmãos, não era essa a vontade de Deus. Não era essa a ordem de Deus para que eles fizessem. A ordem era: vai e não poupe ninguém. Vai e destrua os inimigos de Deus. Era essa a ordem de Deus. E quando a gente olha para esta palavra, quando nós aqui resumindo essa palavra, quando nós olhamos para esse texto que nós lemos aqui, nós entendemos que o Senhor quer que nós também, nos dias de hoje, nós como igreja do Senhor na terra, nós como povo de Deus que ouve a voz de Deus, o Senhor quer que nós venha ouvir a palavra. O Senhor quer que nós venhamos não só ouvir, mas obedecer a palavra, obedecer a voz do Senhor nosso Deus. Ou seja, o Senhor quer que nós como igreja não façamos as coisas, irmãos, do jeito que nós bem entendemos que façamos. Ah, pastor, vou fazer do meu jeito mesmo. Vou adorar do meu jeito, vou servir a Deus do meu jeito. Vou fazer as coisas na igreja, vou fazer as coisas para Deus do jeito que eu achar que eu devo de fazer. Não, a palavra do Senhor vem dizer para mim e para você nessa noite: não. No reino espiritual, no reino de Deus, a gente precisa fazer não como nós queremos, não na nossa própria vontade, mas sim fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer como Deus, fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que desagrada. Porque nesse texto aqui, foi desobedecido aquilo que Deus falou. Chegou num determinado momento que eles chegou lá e falou: ah, não, vamos levar o rei, não vamos matar ele não. Leva pega o rebanho, o melhor que tiver, não vamos matar também não, vamos levar para sacrificar o Senhor. Olha que coisa absurda. Vamos fazer do nosso jeito mesmo. Não importa, a gente faz do nosso jeito e acabou. Então, a palavra de Deus está dizendo que quando a gente faz as coisas do nosso jeito, da nossa própria vontade, a gente faz como que Saul fez, irmãos. Isso aqui gera morte na nossa vida espiritual, gera morte no nosso corpo físico e a gente sem salvação, não tem salvação em Cristo, porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de Saul. Esse texto um pouco mais adiante diz que Saul, ele perdeu o reinado. O Senhor tirou aquilo que tinha entregado para ele, o de melhor, a confiança que Deus tinha nele, ele perdeu. O Senhor o tirou e ele ficou numa situação muito complicada diante de Deus. Por quê? Porque ele quis fazer do jeito que mandou o coração dele. Ele quis fazer as coisas, aquilo que Deus mandou ele fazer, ele quis fazer do jeito que ele bem entendeu, desobedecendo a voz do Senhor, desobedecendo a voz de Deus. E é maravilhoso, irmãos, que essa palavra, esse versículo que fala aqui, olha, que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. É melhor a gente obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus e fazer conforme Ele nos manda, do que sacrificar, do que fazer do nosso próprio jeito e depois Deus cobrar de nós. Não vai dar certo. Olha, acredite, quando Deus manda, quando Deus fala com a gente,
Quando Ele manda fazer, faça. Quando Ele fala não faça, não faça. E quando Ele manda fazer, vai e faz porque dá certo. Quando Ele manda fazer, vai e faz porque Ele aprova, louvado seja Deus. A palavra de Deus nos traz aqui em lembrança agora aquela passagem daqueles homens que pescaram a noite toda naquele barco. Eles eram pescadores profissional, e a Bíblia diz que naquela noite toda eles não pegaram sequer um peixe. Mas Jesus pregou na praia logo de manhã para aquela multidão, para aquele povo que estava lá. E eles chegaram com o barquinho na areia da praia e foram lavar a rede. Mas eles ouviram a voz de Jesus quando Jesus falou com eles, e deu resultado. Eles ouviram e obedeceram, eles não fizeram do jeito deles. Eles poderiam ter falado: olha Jesus, ele assim falou como está na palavra, olha Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas aí Jesus vem com a sua voz de poder, com a sua palavra de poder e diz: olha, mas vai agora, vai, pega o barco, entra mar adentro, vai e lança sobre a minha palavra, lança vossas redes. E eles ouviram a voz do Senhor, e eles não fizeram do jeito deles, mas sim do jeito que o Jesus disse para eles fazer. Jesus, nós pescamos a noite toda, se pega peixe é à noite, agora nós vamos para casa dormir. Não adianta, Senhor, eles poderiam ter dito, né? Mas Jesus falou: volta ao mar, joga a sua rede, que agora vocês vão pegar, vai vir cheia, vai encher o barco, vai ser bênção. E eles ouviram, eles falaram: não, vamos fazer o Senhor está mandando, vamos fazer o que o Senhor está mandando nós fazer. Vamos fazer do jeito do Senhor então. E a Bíblia diz que eles foram mar adentro, jogou a rede. Você conhece o texto, você sabe da história, e a Bíblia diz que eles falaram: Senhor, olha, nós vamos porque sobre esta palavra do Senhor, essa palavra que tem poder, esta palavra que funciona, nós vamos, e sobre esta palavra nós vamos jogar a nossa rede. E eles jogaram a rede, fizeram isso, fizeram como o Senhor instruiu, fizeram como a palavra de Jesus. E as redes vieram cheias de peixe, a ponto deles chamar: olha pessoal, vem ajudar nós, que nós não estamos conseguindo tirar a rede. A bênção é grande que nós não estamos conseguindo pôr os peixes dentro do barco. Então, amados irmãos, é assim que nós precisamos fazer também. É assim. Vamos fazer como Josué fez. Moisés tinha morrido e ele ficou só ele e o povo. Mas o Senhor falou: vai nessa tua força, rapaz, que eu sou com você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado. Eu estou com você, Josué. E ele foi, irmãos. Ele ouviu a instrução de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus. Ele poderia ter: Senhor, olha, eu vou resolver do meu jeito, quer saber, eu não vou mais para canto nenhum. Tem um inimigo pela frente, tem Jordão para atravessar, tem a muralha de Jericó, tem inimigo lá, e eu não vou, para mim deu, para mim chega, eu vou voltar para casa. Mas ele pegou, irmãos, e ele não fez segundo o seu coração, ele fez segundo a palavra de Deus. Ele obedeceu. Diga comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem tanta gente que não obedece, depois paga o preço, sacrifica. O sacrifício maior Jesus já passou por mim e por você lá na cruz do Calvário, para nos garantir a vida eterna com Ele. Louvado seja Deus. O maior sacrifício que Deus quer de nós, que Jesus quer de mim e de você hoje, é o nosso louvor, a nossa adoração. É a nossa fidelidade, é a nossa sinceridade com Ele, é a gente obedecer a palavra dEle. E aí você vai ver resultado na tua vida espiritual, na tua família, na tua casa. Então, esta palavra resumidamente é isso, sabe? Foi um momento aqui que Saul fez as coisas do jeito dele. Deixa Deus para lá, vamos resolver do nosso jeito. Eu vou fazer do meu jeito, não quero nem saber
de nada. Vou fazer do meu jeito. A palavra de Deus, em outras passagens, em 2 Samuel capítulo 6, por exemplo, e o versículo 7, é aquele versículo que fala que quando Davi ia levando a arca de volta para Jerusalém, eles colocaram ela num carro de boi, a arca do concerto, a arca que simbolizava a presença de Deus. E mais uma vez aqui nós vemos que pessoas naquele determinado momento, com as melhores das intenções, mas não era para fazer aquilo naquele momento e fez e não deu certo. A Bíblia diz no capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 7, diz assim: olha, então a ira do Senhor, melhor dizendo, vamos ler o 6 também, diz assim, ó, o 6 e o 7, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, olha aí, e morreu ali, junto à arca de Deus. Esse homem, ele usou das melhores intenções. Puxa, vou segurar, vai cair a arca. Mas não era para segurar. Não era o momento, irmãos. Não era para fazer isso. Não era para, sabe, quis fazer do seu jeito, do seu próprio jeito. Olha, eu vou segurar. Não, Deus não tinha mandado segurar. Ninguém tinha mandado segurar. Eu acredito que, quem sabe, nem cairia do carro de boi aquela arca naquele momento. A presença de Deus estava ali, eu acredito que não cairia. Então ele foi para segurar a arca e morreu. Não deu certo. Não deu certo. A palavra de Deus também faz em outras ocasiões, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 8, aquela passagem da oferta de Caim e Abel. Abre a sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 4 e o versículo 8. Veja que Deus não recebeu a de um e recebeu a do outro. Foi a oferta, né? Foi a oferta de um e de outro, de dois irmãos. Gênesis capítulo 4 e o versículo 8. Diz assim, olha: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E por que aconteceu isso, irmãos? No capítulo 4, um pouquinho antes, aí fala que Deus recebeu a oferta de Abel, e Deus não recebeu a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque não agradou a Deus. A oferta de um agradou a Deus, a oferta do outro não agradou a Deus. Fez do jeito que queria fazer. Um fez entendendo que para Deus seria o melhor, o outro fez entendendo que para Deus poderia ser de qualquer maneira. Ah, posso fazer do meu jeito, eu vou fazer aqui, eu vou ofertar, é para Deus mesmo. Não, mas quando é para Deus precisa ser de coração, quando é para Deus precisa ser o melhor, louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Deus recebeu de um e não recebeu do outro por causa disso, por causa que para Deus precisa ser o melhor, para Deus precisa ser de coração, precisa ser feito aquilo que agrada ao coração do nosso Deus. Não pode ser do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer, do jeito que agrada ao coração do nosso Deus. Então, a palavra do Senhor nesta noite, para nós é essa aqui, irmãos. O que nós estamos fazendo está agradando ou desagradando a Deus? A nossa oferta,
a nossa adoração tem sido de agrado para Deus, ou Deus não tem se agradado do que nós estamos fazendo para Ele? O que nós estamos fazendo para Ele agrada, é de coração, ou nós estamos fazendo como Saul fez, por exemplo, nessa passagem? Vou fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quero. Não, nós precisamos fazer do jeito que agrada a Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, fazer o melhor para Ele, ouvir quando Ele falar com nós e fazer do jeito que Ele pede para nós fazer. Na oração, na consagração, irmãos, no louvor, no jejum. Vamos fazer, vamos procurar cada dia dizer: Senhor, eu tenho condições de melhorar um pouco mais. Eu tenho, Senhor, eu vou me esforçar para ser melhor cada dia mais na Tua presença, Senhor. Porque eu sei que se isso acontecer, o Senhor me dará a minha vitória. Se isso acontecer, se eu fizer o que agrada o Teu coração, o que agrada ao Senhor, não do meu jeito, não, mas do jeito que Te agrada, Senhor, eu creio que as bênçãos virão sobre a minha vida e me alcançarão, louvado seja Deus. As bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família, virão, me alcançarão, quando eu faço aquilo que agrada o Teu coração, Senhor. Então, amados irmãos, nós aprendemos isso. O tema dessa mensagem poderia até ser esse versículo: melhor obedecer do que sacrificar. Não é isso? Melhor obedecer do que sacrificar, diz a palavra. O versículo 20 diz assim: olha, então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag. Era para trazer Agag? Não. Rei de Amaleque. Não era para trazer. E os amalequitas destruímos. Tudo bem, mas o rei era para ser destruído também. Tudo, não era para poupar ninguém. E o versículo 21. Mas o povo tomou, olha aqui, ele quis responsabilizar alguém. Aí não era mais ele, o povo. Aquelas pessoas, soldados que estavam com ele. Mas o povo tomou do despojo de ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor. Você acha que Deus recebe isso? Você acha que desobedecendo a Deus, e depois a pessoa quer levar isso para oferecer ao Senhor como sacrifício, oferecer ao Senhor como adoração, uma coisa que, em vez de agradar o coração do Senhor, desagrada a Deus? Então aqui Saul, ele quis aqui responsabilizar alguém, ele quis arrumar a culpa para alguém, mas na verdade ele era o líder, ele estava ali naquele comando, e ele falhou contra Deus. Ele quis fazer exatamente do jeito que ele bem entendesse. E aí nós vemos que o versículo mais na frente aqui, olha, no versículo 22, a parte B lá na frente, diz esse versículo: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, olha só, o atender a Deus, ouvir a Deus, melhor do que a gordura de carneiros, melhor do que qualquer outra coisa, amados irmãos. O versículo 23, vamos um pouquinho mais além aqui, ele diz, olha, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Quantas pessoas que se rebelam hoje em dia nas igrejas, muitas igrejas por aí afora, pessoas se rebelam contra o pastor e saem rebelado e levam uma parte do rebanho da igreja e abrem uma igreja na esquina. E a Bíblia diz que esse pecado de rebelião é um pecado de feitiçaria, como feitiçaria. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Quantas igrejas, quantos lugares por esse mundo afora, amados irmãos, que hoje estão fazendo, abre-se uma igreja na esquina e fazem as coisas do seu próprio jeito, fazem as coisas do seu próprio coração.
Eu vou fazer aqui do meu jeito, a igreja é minha, as pessoas dizem. A igreja tem um dono, mas não, a igreja aqui onde nós estamos, o dono desta igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos aqui para fazer cada dia o melhor para Ele, não da nossa própria vontade, mas aquilo que agrada o coração do nosso Deus. Quantos lugares por aí hoje, irmãos, que as pessoas se diz uma igreja evangélica, mas traz o mundo para dentro da igreja, que é para os jovens virem para a igreja. Traz o mundo, traz shows, traz jogos de luz, traz um monte de coisas que usa lá no mundo, trajes de roupa, palavreados que usa no mundo, diz que é para que os jovens venham e se convertam ao Evangelho. Que Evangelho é esse? O único Evangelho que eu sei que transforma e tira um jovem, e tira um homem, uma mulher do mundo, das drogas, do pecado, da prostituição, é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse sim liberta, esse sim transforma. Um jovem, uma alma, quando se rende aos pés do Senhor, ele não precisa de mais nada que tem no mundo lá fora. Ele precisa de Jesus. Ele precisa de salvação em Jesus Cristo. E hoje a gente vê as pessoas, você vê cada coisa nas igrejas por aí, que misericórdia. A pessoa abre uma igreja, ele é o dono da igreja, não é mais Jesus, ele é o dono. E faz tanta coisa diferente, e traz coisas do mundo para dentro da igreja, e faz isso. Meu Deus, que o Senhor tenha de misericórdia. Está fazendo o que nem Saul fez. Não está fazendo conforme Deus mandou fazer, não é conforme eu quero fazer, eu vou fazer do meu jeito. Mas a palavra de Deus, é melhor obedecer do que sacrificar a igreja. É melhor a gente obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer, porque aí a vitória vem, aí Jesus salva, aí Jesus liberta, aí Jesus batiza com o Espírito Santo, aí Jesus fala: olha filho, filha, fica firme, que a minha volta está próxima, e eu estou indo para buscar a igreja, eu estou indo para salvar a tua alma do inferno, louvado seja Deus. É assim que funciona, irmãos. É assim que nós precisamos olhar para essa palavra e dizer: Deus, eu quero cada dia mais melhorar. Eu quero cada dia mais fazer o melhor para o Senhor. Tem aquele louvor que fala, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. E aí no coro fala: dai-me um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a ouvir a tua palavra e fazer o teu querer. Então, que essa palavra nessa noite venha nos despertar para isso, irmãos. Que nós possamos aprender isso e fazer: olha, não vou fazer no reino de Deus, nas coisas do Senhor, não é aquilo que eu quero fazer, é aquilo que Deus pede para mim fazer. É aquilo que a palavra de Deus manda eu fazer, eu preciso fazer. Aquilo que Deus fala para mim: não faça, não faça. Aquilo que Deus fala para mim: vai e faz, eu vou fazer. Porque assim eu sei que eu vou vencer em nome de Jesus. Eu sei que assim a minha família será abençoada a cada dia mais em nome de Jesus. Porque assim eu sei, como diz aquele versículo, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Aonde nós estiver, a bênção do Senhor estará correndo atrás de nós para nos abençoar, para nós vencer o inimigo, para nós vencer as trevas, para nós vencer as enfermidades, para nós vencer o mal em nossa família, em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fica com esta palavra para o teu coração nesta noite. É melhor nós obedecer do que sacrificar. É melhor nós ouvir Deus e obedecer a Ele, fazer conforme Ele pede, e ser abençoado e vitorioso cada dia, e ser salvos em nome de Jesus. É isso, irmãos, essa palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Essa palavra que o Senhor nos deu para o nosso coração nesta noite.
Faça o seu melhor para Deus. Quando for fazer alguma coisa, dobra o seu joelho e fala: Senhor, me dá uma direção, me dá uma orientação, meu Deus. Eu não posso me aventurar, eu não posso fazer de qualquer jeito, do meu jeito. Porque, irmãos, tem muitas vezes na nossa vida que a gente faz as coisas sem consultar Deus, e depois não dá certo. E depois dá errado, a gente abraça uma luta com nossas próprias mãos. Então consulta Deus, fala com Deus primeiro. Coloca diante de Deus seus planos, os seus projetos, a tua casa, a minha família nas mãos de Deus. A sua vida espiritual nas mãos de Deus. Então fica com essa palavra para o teu coração nesta noite. Obedece ela. Faz aquilo que Deus manda você fazer. E não faça aquilo quando Deus fala, não faça, não vai. Não faça, não vai, porque quando Deus manda, Ele sabe. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, as nossas limitações. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então ouve Deus falar. Faça aquilo que Ele te manda fazer. Não faça aquilo que você quer fazer do teu jeito, não, que vai dar errado. Saul fez e deu errado, ele perdeu o reinado dele, ele perdeu a unção de Deus sobre a vida dele, algo precioso de Deus, ele perdeu, porque ele desagradou a Deus. E aí Samuel foi lá falar com ele, foi lá corrigir ele. Então nesta noite, é essa palavra que o Senhor tem para mim e para você, é essa palavra que Deus nos trouxe nesta noite. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra em nome de Jesus. Se coloca de pé, irmãos. Nós vamos adorar o Senhor com cântico, já vamos se preparar para a oração. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, tem bastante pedido de oração. Famílias, pessoas que precisam de libertação, de salvação. Nós vamos fazer aqui aquilo que Deus manda nós fazer. Não aquilo que nós queremos do nosso jeito, né? A palavra de Deus fala que quando nós queremos ser abençoados por Ele, busca Ele em oração, busca Ele de todo o teu coração, né? A palavra de Deus fala para a gente orar, então vamos orar, vamos buscar o Senhor, adora Ele, entrega seu louvor com sinceridade a Ele. Então nós vamos adorar agora com esse cântico, e vamos oferecer para Ele mais uma vez. E depois a gente já vai para a oração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, já encerrando o culto. Senhor Deus e Pai, nos resta dizer obrigado, nos resta te glorificar, te adorar, te engrandecer, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esses momentos tão abençoados na Tua presença, pela palavra, pela oração, pela vida dos irmãos, as famílias que aqui estão. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, continuará fazendo, e o mais, por tudo que o Senhor é, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado, Jesus. Leva o teu povo em paz, leva o teu povo em segurança, abençoados, cada um para os seus lares, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo esteja agora com você, esteja agora com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E aquele que crê e recebe, diga comigo, amém. Deus te abençoe. Cumprimenta teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.